Olá pessoal, vocês que acompanham aqui o CECRES, né, que é o Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo. Eu quero falar com você sobre um assunto muito rápido, que é a questão de religião. Tem muita gente na internet falando sobre muitas coisas, mas quando fala-se, muitas coisas na área de religião, é claro, mas quando fala-se de religião voltada para o cristianismo e para os evangélicos protestantes, fala-se de muita coisa. E a gente vê muita crítica, e tem algumas pessoas que se acham muito inteligentes, muito acadêmicos, né, muito conhecedores de religião, no contexto judaico-cristão e tal, enfim, cristão protestante. Então, quando entram em assuntos como dízimos, ofertas, essas coisas, e outros temas também, mas esse é um dos principais, dos quais há muita divergência, há também uma discussão muito grande, né? E a divergência fica muito óbvia. Eu, como acadêmico em ciência da religião, sou graduado em teologia e acadêmico em ciência da religião, né? A gente estuda numa visão na visão da ciência da religião, para poder entender melhor o fenômeno religioso. Enfim, diante desse ponto de vista da ciência da religião, o que eu entendi? Uma coisa que me chama muito a atenção e que tem assim falado muito comigo, tem me tomado muitas reflexões, muito tempo de reflexão. E o assunto é o seguinte: independente de dízimos, ofertas, liturgia, dogmas, doutrinas, independente disso, eu gostaria de chamar a sua atenção para o seguinte: antes de discutirmos a casca, usando a figura simbólica de um fruto, antes de ficarmos agarrados na casca, vamos tentar entender a raiz desta árvore chamada cristianismo. O cristianismo, ele tem origem em qual religião? O islamismo tem origem em qual religião? Muito bem, para quem estuda um pouquinho, sabe que tanto o islamismo quanto o cristianismo, seja ele ortodoxo, seja ele não ortodoxo, seja ele cristão protestante, todo o cristianismo é derivado do judaísmo, que também, no campo acadêmico, não vemos como religião, mas como expressão de fé de um povo. Até porque os judeus, por si mesmos, não consideram a sua expressão de fé como uma religião, mas como uma expressão de fé que é intrínseca à sua própria cultura. Faz parte da cultura deles a expressão de fé, o culto, as crenças, enfim. Mas, a partir das crenças, das expressões de fé desse povo, que segundo a Bíblia e segundo historiadores, estudiosos da área de religião, enfim, essa religião, esse povo, religião não, né? Desculpa, novamente, é tão costumeiro falar religião que a gente acaba falando também. Mas esse povo, com a sua expressão de fé, com a sua crença, né, que tem origem lá no personagem chamado Abraão, na Bíblia, que alguns acreditam piamente que existiu de verdade, outros acreditam que é um mito, e não me vem ao caso agora falar disso, e não nos interessa também esse tema, se é mito ou não. O que interessa é que essa fé, essa expressão de fé, essa crença, ela é proveniente de um povo chamado povo hebreu, depois israelitas e agora judeu. Então o povo judeu são os proprietários dessa fé nesse Deus, cuja terminologia é sempre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Inclusive os cristãos, principalmente,
os protestantes usam essa terminologia o tempo todo, né? Só que o grande problema é que nos últimos anos, últimas décadas, tem surgido um movimento de cristãos que dizem que o Novo Testamento é que é muito mais válido do que o Antigo Testamento. Então vamos resolver esse problema de uma vez por todas com uma visão e uma solução muito simples, que provavelmente a teologia, de modo geral, não conseguirá, ou não conseguiu e não consegue até então, daqui para frente talvez consiga, mas não conseguiu até hoje resolver. Porque a teologia, ela tem a tendência de puxar a brasa para o lado da sua sardinha. Por isso, até 15 anos atrás, aproximadamente, haviam 18 vertentes teológicas. Exemplo, a Assembleia de Deus tem a sua teologia, a Quadrangular tem a sua, a Maranata tem a dela, a Batista, a Metodista, enfim, a Adventista. Então são pontos de vista de um mesmo livro chamado Bíblia. Então começa essa briga, essa batalha, e eu estou certo, você está errado, e eu vou para o céu e você vai para o inferno, e eu creio na tricotomia e você é dualista, você vai para o inferno. Enfim, Deus é 3, é 2 ou é 1, aí fica essa guerra, essa batalha travada. Mas vamos lá, vamos tentar resolver esse problema de uma vez por todas. Do ponto de vista da ciência da religião, estudando-se o fenômeno religioso, estudando a causa, estudando as matrizes religiosas, estudando a formação dessas religiões, dessas expressões de fé, né? Então, o cristianismo, ele é proveniente da fé de um povo chamado povo judeu. Queridos, entenda o seguinte, é muito simples de entender. Como que você pega uma fé emprestada de um povo e transforma ela numa coisa quase irreconhecível? Com todo respeito, foi isso que fizeram com a fé dos judeus, né? Aí os judeus por si dizem, não, essa fé aí já não é nem derivada da nossa mais, porque vocês têm um livro que tem outros livros acrescidos aí, e vocês chamam isso de Novo Testamento. Que não deixa de ser uma verdade. Os judeus, por si só, os que não são messiânicos, têm a Torá ou a Tanar como seu compêndio de livros considerados sagrados, confiáveis, enfim. Então, Torá, primeiros 5 livros, livros atribuídos escrituristicamente a Moisés, né? E Tanar, que é todo a Torá, os profetas e os escritos históricos do povo de Israel, incluindo Salmos, enfim. Então, para eles, para os judeus, a Bíblia é só até Malaquias. Para os cristãos, tem todo o Novo Testamento. Para o judeu ortodoxo, o Novo Testamento não existe. E esse Jesus pregado no Novo Testamento não é o Messias. Ok. Mas para os judeus messiânicos, um grupo que tem crescido muito ultimamente, para eles, o Novo Testamento é válido, esse Jesus proclamado no Novo Testamento é o Messias de Israel, é o Salvador da humanidade, enfim, esse não é o tema que eu quero falar aqui. Nossa observação, a nossa reflexão está voltada para a ideia de a fé original e a fé copiada, a fé plagiada. Então, por esse ponto de vista, fica claro que o cristianismo tem uma fé plagiada. Os cristãos protestantes piorou, uma fé mais plagiada ainda. Por quê? Porque é uma fé que é proveniente de um povo que tem essa fé e que foi modificada, foi moldada aos moldes inicialmente do Império Romano, e agora depois pela Reforma Protestante, através de Martinho Lutero e outros mais. Aí chega-se no século XXI, era pós-moderna, esse cristianismo líquido que estamos vendo, né? Um povo que fala que é cristão, mas não faz ideia do que é cristianismo, fala que é seguidor de Jesus, mas não faz ideia de quem é Jesus, porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não faz ideia de onde veio essa fé. Acham que a Bíblia foi escrita ontem e por um brasileiro, ou por um americano, ou por um inglês, né? Não tem em mente que a Bíblia em si, todo o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, e totalmente gira em torno de um povo lá do Oriente Médio, o povo hebreu, israelita, judeu.
Novo Testamento, escrito provavelmente em grego koiné, no seu original, uma língua grega antiga, e que para você entender é necessário conhecer os idiomas antigos das Escrituras para estudar e tentar entender o mais próximo possível. Enfim, pessoas que dizem que estão dentro das igrejas seguindo uma religião, mas que não fazem questão sequer de seguir o mínimo possível exigido pela tal religião. Cristianismo protestante, diluído como está, enfim. Mas vamos todos voltar nossa mente para as raízes. E a minha reflexão fecha no seguinte ponto: o cristianismo tem uma fé plagiada dos judeus, o cristianismo tem um livro que é plagiado dos judeus, e pega essa fé e esse livro e usam a seu bel prazer para poder cumprir aquilo que eles querem, os seus objetivos. Enfim, não vou entrar em detalhes com isso. Você quer saber mais? Estude. Vai para um curso de teologia, vai para um curso de ciência da religião. A teologia você vai ter problemas, porque dependendo da teologia que você fizer, se não for numa faculdade secular, você vai ter professores que vão puxar cada um a sardinha para o seu lado, a brasa para o lado da sua sardinha, enfim. Então, a minha recomendação é estude numa faculdade que não seja de nenhuma denominação religiosa, faculdade isenta de religião, ok? Para você entender melhor o que eu estou te dizendo. E com isso eu não estou aqui te chamando a atenção para poder destruir a sua fé, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é te sacudir, chamar sua atenção para uma fé original, para uma fé sem plágios, sem deturpações, sem modificações, sem moldagens, né? Hoje em dia as pessoas estão querendo pegar a Bíblia e moldar ela na sua vida, sendo que é o oposto. Se você quer seguir uma religião, você tem que ter, por concepção que você tem que adaptar a sua vida àquela religião, às doutrinas, aos dogmas, seja a religião que for, independente se é hinduísmo, shintoísmo, se é budismo, confucionismo, seja lá a religião dos incas, dos maias, não interessa, seja qual for a religião, Umbanda, Quimbanda, seja lá o que for, espiritismo, a religião que você pensar assim, eu vou entrar, vou fazer parte dela, você já tem que ir pensando. Essa religião já existe, ela já tem dogma, já tem sua base, está tudo pronto, eu tenho que ir para lá moldar a minha vida de acordo com os moldes daquela religião. Não querer transformar a religião de acordo com os moldes da sua vida. Isso é totalmente fora do contexto original da ideia de religião e de seguidores de uma religião. Se você não quer concordar com o que eu estou dizendo sobre as origens do cristianismo, então pelo menos que você pegue a sua fé nesse cristianismo que você conhece e que você adapte a sua vida à Bíblia que os cristãos têm em mãos. Pelo menos isso. Mas o correto mesmo é você voltar às raízes e entender que essa fé cristã protestante, ela tem uma raiz em um povo que não é o brasileiro, não é o povo brasileiro, é o povo do Oriente Médio chamado hebreus, israelitas, depois judeus por último. Esse povo está do lado de lá do oceano, esse povo tem um idioma, esse povo tem uma cultura totalmente diferente da nossa, e a Bíblia gira em torno desse povo. Então, querido, você está procurando adorar um Deus? Busque uma fé que seja original, ou então busque a originalidade da fé que você pensa ter. Porque o Deus que você diz como um cristão adorar, não é o Deus do Brasil. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus de um povo que você não conhece. Talvez já ouviu falar. Então você quer viver uma fé autêntica? Estude, volte às raízes. Cuidado com a fé plagiada. As pessoas falam muito de cópia, né? Xing Ling, é uma expressão pejorativa aí sobre produtos chineses. Enfim, eu não estou usando eu aqui, eu estou apenas falando aquilo que as pessoas falam, mas eu não faço uso dessas expressões. Foi apenas para você entender as expressões de falso, fake, plágio, e você mesmo está vivendo uma fé plagiada. Talvez seja por isso que ela está sendo tão ineficaz nesses últimos anos, porque cada dia que passa, mais plagiada ela fica. Ok? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.